Olá, meu nome é Emanuel e a minha equipe é composta pelo Abel e pelo Jeová. Nós iremos falar sobre a estrutura cúbica de face centrada, CFC, suas propriedades e aplicações. Você já parou para pensar em como os metais que usamos no dia a dia, desde utensílios domésticos até peças aeronáuticas, conseguem ser tão resistentes e ao mesmo tempo maleáveis? Isso não é coincidência. Por trás dessas propriedades incríveis está algo fundamental: sua estrutura cristalina. O estudo dessas estruturas é essencial para entender como os materiais se comportam sob diferentes condições, sejam elas mecânicas ou térmicas. Imagine um avião. Para que ele seja seguro e eficiente, ele precisa de materiais que sejam leves, mas ao mesmo tempo extremamente resistentes. O alumínio, que é amplamente utilizado na fabricação de aeronaves, possui estrutura cristalina do tipo CFC. Isso significa que suas propriedades mecânicas são diretamente influenciadas pela organização atômica. Mas o impacto da estrutura CFC não se limita apenas ao alumínio. Ela está presente em diversos metais e ligas metálicas que fazem parte do nosso cotidiano e da indústria. Hoje, vamos falar sobre a estrutura cúbica de face centrada, ou simplesmente CFC, e como ela influencia as propriedades mecânicas e térmicas dos materiais. Você verá que essa estrutura tem um papel crucial em diversas aplicações industriais e tecnológicas, impactando desde a fabricação de fios elétricos até a produção de materiais cirúrgicos. Mas, enfim, o que é a estrutura CFC? Bom, os metais são formados por átomos organizados em padrões bem definidos, chamados de redes cristalinas. Entre essas estruturas, temos a cúbica de face centrada, onde os átomos estão posicionados nos vértices e no centro de cada face do cubo. Esse tipo de empacotamento atômico confere algumas características muito interessantes aos metais que adotam essa estrutura. Um ponto essencial é a densidade do empacotamento atômico. No caso da estrutura CFC, o fator de empacotamento atômico é de aproximadamente 74%, o que significa que essa configuração permite um maior preenchimento de espaço em relação a outras estruturas, como a cúbica de corpo centrado, ou CCC. Essa maior eficiência estrutural se reflete diretamente nas propriedades físicas e mecânicas desses metais. Além disso, a forma como os átomos estão organizados permite que os metais CFC tenham uma maior quantidade de planos de deslizamento, que são superfícies dentro do cristal, onde os átomos podem deslizar uns sobre os outros quando submetidos a uma força. Isso se traduz em maior ductilidade, ou seja, maior capacidade de deformação sem fratura. Isso é um fator fundamental para a indústria metalúrgica, pois possibilita a fabricação de peças metálicas complexas sem comprometer sua resistência estrutural. Falando um pouco agora sobre o impacto na função dos metais CFC, certo? É, os metais de estrutura CFC, como alumínio, cobre, ouro e a austenita no aço, certo? São conhecidos por sua alta ductilidade e resistência à deformação. Isso acontece porque a estrutura tem alto fator de empacotamento atômico, ou seja, os átomos que estão muito bem organizados, permitindo que as camadas deslizem com maior facilidade. Comparando com a estrutura CCC, os metais CFC eles apresentam uma maior capacidade de deformação sem falhar, o que é essencial em processos de conformação mecânica, como laminação, forjamento e extrusão. A capacidade de moldar esses metais sem que eles quebrem é um dos fatores que tornam os metais CFC tão importantes na indústria. Outro ponto crucial é a influência da estrutura CFC na condutividade térmica e elétrica. O cobre, por exemplo, que é amplamente utilizado em fios elétricos e sistemas de transmissão de energia, deve sua capacidade condutiva à sua estrutura CFC, que permite transporte mais eficiente de elétrons. Da mesma forma que metais CFC são muito utilizados como trocadores de calor de sistemas de dissipação térmica, pois essa estrutura facilita a transferência de calor entre átomos, tornando-os excelentes condutores térmicos. Certo? Falando um pouco agora sobre processos térmicos que beneficiam essas estruturas, certo? Temos que a estrutura CFC ela pode ser modificada ou melhorada através de tratamentos térmicos. O recozimento, por exemplo, ajuda a reduzir as tensões internas e aumentar a ductilidade desse material.
Esse processo é amplamente utilizado em indústrias automotivas e aeroespaciais para melhorar a trabalhabilidade dos metais. Outro tratamento térmico importante é a têmpera, que pode ser usada para modificar a estrutura de ligas metálicas, alternando suas propriedades mecânicas. No caso dos aços, a transição entre o processo da austenita se transformar na martensita. Pode ser controlada através do aquecimento dessa peça até sua região crítica e o resfriamento controlado da mesma. Além disso, temos o envelhecimento artificial, um processo no qual a liga metálica é mantida em temperaturas elevadas para promover a formação de precipitados, que aumentam a resistência mecânica. Esse método é especialmente útil em ligas de alumínio, utilizados para aviação, por permitir aumentar a resistência mecânica sem comprometer a leveza que o material possui. Agora vamos falar sobre a aplicação da austenita e a importância dela na indústria. Um exemplo prático e extremamente relevante da estrutura CFC na indústria é a austenita, presente nos aços inoxidáveis. A austenita confere alta resistência à corrosão e excelente tenacidade ao aço, tornando-o ideal para aplicações na construção civil, indústria química e até mesmo em implantes biomédicos. A estabilidade da austenita é um fator determinante para a resistência dos aços inoxidáveis. Quando submetida a baixas temperaturas ou impacto mecânico, a austenita pode se transformar em martensita, um fenômeno conhecido como endurecimento por transformação. Esse processo é amplamente explorado na fabricação de lâminas de corte, molas, componentes estruturais que precisam suportar esforços extremos sem perder eficiência. Em conclusão, vimos que a estrutura CFC é uma das mais importantes nos estudos de materiais metálicos. Ela influencia diretamente a maleabilidade, resistência e até mesmo o comportamento técnico dos metais. Além disso, discutimos como o tratamento térmico pode otimizar as propriedades dos metais CFC e a importância da austenita na indústria. Se você trabalha com engenharia de materiais, metalurgia e simplesmente tem curiosidade sobre a ciência dos materiais, entender estruturas cristalinas é um conhecimento essencial. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais vídeos de ciência dos materiais. Até a próxima. Valeu!